Nesse momento, abra aí a sua Bíblia. Glória a Deus, ainda bem que não acabou durante a pregação. Acabou aí a pilha, né, do microfone. Então agora a gente põe uma pilha nova para ir até o final. Glória a Deus. Você vai abrir comigo lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, muito fácil de encontrar. Aleluia. Rapidamente você encontra o capítulo 2. No capítulo 2, a partir do verso 6, está escrito ali, assim no tema, né, na parte principal ali, a formação do jardim do Éden. Esse é o título que está aqui na minha Bíblia. Não sei se na sua Bíblia está assim também. Está assim? Em cima do versículo 6 está lá, a formação do jardim do Éden. É assim que está na sua Bíblia também? Então, vamos... Ah, sim. Está em cima do versículo 4, né? Ah, sim, é no versículo 4 mesmo, está certo, isso mesmo. Eu estou vendo aqui, estou confundindo com o versículo 6. Mas vamos lá, todos nós, eu quero que você repita esse tema aqui, não é o tema da mensagem, mas é um tema que eu quero chamar a sua atenção. Repita comigo o que está escrito aí acima do versículo 4. A formação do jardim. Mais uma vez, a formação do jardim do Éden. Nós poderíamos dizer a criação do jardim do Éden, porque Deus plantou um jardim. Interessante como Deus se preocupou. E aí o Deus que a gente já conhece como carpinteiro, também é o Deus jardineiro, porque ele aparece nesse texto aqui como aquele que plantou um jardim. Então eu vou ler aqui a partir do verso 4, diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o versículo 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Foi Deus que plantou esse jardim. Então vamos imaginar aí Deus fazendo esse jardim, onde ele plantou aquelas árvores, ele plantou ali as flores, e a gente imagina nesse jardim como uma representação do paraíso, um lugar tão bonito que não havia outro semelhante em toda a extensão do planeta Terra. Então era um lugar tão especial que o próprio Deus ali plantou. Não foi a mão do homem que fez, mas foi o próprio Deus com as suas mãos que plantou esse jardim. E da banda do Oriente, plantou um jardim da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Só até aí. E aí eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta, porque hoje eu quero falar de jardim. Eu quero aprender e passear na Bíblia sobre o jardim. E trazer os significados, a importância de alguns textos da Bíblia que nos apresentam o jardim. Então, esse primeiro texto já me traz uma atenção especial. Esse primeiro texto me chamou a atenção exatamente para passear na Bíblia. Foi por causa desse texto que eu li com os irmãos que eu fui incomodado
para passear na Bíblia e procurar algumas referências do jardim. Eu não ouvi ninguém pregar sobre isso, eu não assisti nenhum pregador, eu não tirei xerox de alguma mensagem. Se alguém já pregou sobre isso, é porque o mesmo Espírito que me revelou para esse pregador também. Mas eu quero dizer que Deus me incomodou na leitura desse texto que nós acabamos de ler. Deus começou a me mostrar que tem coisa importante aí. E aí eu fui buscando na Bíblia e Deus vai revelando, Deus vai mostrando o que eu gostaria agora de compartilhar com a igreja, aquilo que Deus me mostrou nesse tema, o jardim. Em primeiro lugar, eu olho para esse jardim e eu vejo o jardim da comunhão. Repita comigo, esse primeiro jardim é o jardim da comunhão. Porque a marca principal desse jardim era, primeiro, que a mão de Deus que fez, e segundo, que ali era um lugar de encontro entre Deus e o homem. Então, eu posso dizer que esse primeiro jardim representa a comunhão, uma comunhão que foi perdida. Mas olha só, essa comunhão que foi perdida tem algo que me mostra que não haveria mais condição de, se esse jardim é o jardim da comunhão, não dá para permanecer no jardim, por isso que eles foram expulsos. Eles não podiam continuar no jardim da comunhão, já que eles perderam a comunhão. Já que eles deram lugar ao pecado, o pecado entrou, o pecado então invadiu a vida do ser humano e a partir daquele momento a comunhão foi quebrada. Então o jardim da comunhão já não tem mais sentido. Já não há mais propósito, porque aquilo que era para ser um ambiente de comunhão foi quebrado por causa do pecado, porque não só Eva, mas também Adão, eles decidiram desobedecer a Deus, comendo do fruto que estava no jardim, que Deus falou para não comer. E naquele teste eles foram reprovados e ali demonstraram o casal demonstrou a sua desobediência. Então, não dava para permanecer no jardim. O jardim da comunhão foi perdido por causa do pecado. E eu tenho algo para te falar nesta noite, irmãos, que o ser humano não é só, a gente não pode colocar a culpa só lá em Adão, em Eva, por tudo aquilo que hoje nós passamos, por toda a situação adversa que nós enfrentamos por causa do pecado. Porque não é o pecado de Adão que tem nos prejudicado. É bom falar sobre isso, é bom enfatizar isso, que não é o pecado de Adão que trouxe consequências para a nossa vida, em certo ponto, em certa situação, até foi, mas não, o que hoje tem trazido consequências ruins para a nossa vida, é o nosso próprio pecado, porque é muito fácil a gente apontar para o pecado dos outros, mas é difícil a gente apontar para os nossos próprios pecados. Mas nessa noite, o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo está aqui nessa noite para te falar que não foi o pecado de Adão que gerou certas consequências na sua vida. O que você tem passado é fruto do seu pecado, porque todos nós pecamos. Aqui nesse lugar, todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Aqueles que pecaram vão ter consequência. O salário vem, trabalhou, tem consequência. É o salário que você recebe quando trabalha. Quem trabalha recebe salário, é consequência. Quem peca também tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Então nós observamos que não é apenas o pecado de Adão ou o pecado de Eva que trouxe consequência ou acabou acarretando em consequência para nós. Não, são os nossos próprios pecados. Nós também preferimos quebrar a comunhão. Eles escolheram quebrar a comunhão, e já que quebraram a comunhão, não dava para permanecer no jardim. Porque o jardim é o jardim de comunhão.
Você vai guardar essa mensagem, cada item, cada ponto. O primeiro jardim que eu quero enfatizar nessa noite é o jardim da comunhão. Uma comunhão que foi quebrada. E se foi quebrada, eles não podiam permanecer nesse jardim. Eles foram expulsos. Eles perderam o jardim da comunhão. E isso reflete o que acontece, ou o que aconteceu na nossa própria vida. Um dia eu estava levado pelo pecado, conduzido pelo pecado, afastado de Deus, eu perdi a comunhão. Porque o pecado nos faz perder a comunhão, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia do Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite: oh glória, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, irmão, obrigado. Agora eu vou com esse aqui até o fim. Se não acabar a pilha, né, também desse aqui. Então eu vou até o fim. Meu plano é ir com ele até o fim. O jardim da comunhão, o jardim da comunhão foi perdido. Um dia eu perdi a comunhão com Deus. Muitos que estão aqui nessa noite perderam a comunhão com Deus, por causa dos pecados, por causa das drogas, por causa da bebida alcoólica, por causa do adultério, por causa da prostituição, por causa da pornografia, por causa da vida bandida, da vida nas baladas. Muitos de nós também rompemos a nossa comunhão com Deus, e afastados de Deus, Deus não nos deixou abandonados. Mesmo distantes de Deus, mesmo rompendo essa comunhão, perdendo essa comunhão, e aí fomos expulsos do paraíso, fomos expulsos do jardim da comunhão. E nós então vamos encontrar agora na Bíblia mais adiante, quando Ló vai fazer uma escolha, ainda no livro de Gênesis. Ló está tendo um problema com Abraão, e Abraão então dá uma direção para Ló. Fala com Ló assim: pode olhar para a direita, para a esquerda. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló levantou os seus olhos. No capítulo 13 de Gênesis, versículo 14. E Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina, que parecia como o jardim do Senhor. Eu quero destacar aqui no versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Olha a referência. Naquela região perto de Sodoma e Gomorra, Ló levantou os seus olhos e falou assim: olha como é parecido com o jardim do Éden. Como que alguém pode fazer essa comparação? É porque aquilo que eles vivenciaram, que Adão e Eva vivenciaram no jardim do Éden, com certeza eles passaram para os filhos e falavam um pouquinho do jardim, como é que era o jardim. Então os filhos passaram para os filhos, para os outros filhos, e foram passando de geração em geração as informações, até chegar em Abraão e Ló. Quando chega na geração de Abraão e de Ló, eles também têm informações. Por isso que eles fazem comparação e falam assim: olha, aquela região parece o jardim do Senhor, parece o jardim do Éden. Então eles estão ali de alguma forma querendo resgatar a comunhão.
O que que aquilo me aponta? O que que isso me aponta? Se eles olham para aquele lugar e comparam e falam assim, olha, parece o jardim do Senhor, é que dá uma impressão de que aquilo ali vai trazer a comunhão de volta. Aquele lugar é um jardim que parece o jardim do Senhor, é o lugar da comunhão, é o lugar onde a gente tem a presença de Deus. E aí Ló vai armar as suas tendas ali naquela região onde parecia o jardim do Senhor. Só que aquele lugar mais para frente foi destruído, porque Sodoma e Gomorra, simplesmente essas duas cidades sumiram do mapa, desapareceram. Até hoje os arqueólogos estudam aquela região onde supostamente havia ali a cidade de Sodoma, havia a cidade de Gomorra. Isso aí está nas matérias, aí está nas reportagens, é só você pesquisar que você vai achar ali onde estava Sodoma e Gomorra. É uma região desértica e que existe até hoje ali vestígios daquilo que aconteceu, que Deus fez chover fogo e aquela região tem marcas de enxofre. À noite, aquela região pega fogo sozinha. Até hoje, os arqueólogos estudam os fenômenos que acontecem nessa região, que choveu fogo e enxofre, foi como um grande micro-ondas ali naquele lugar. E aí, irmãos, aquilo que era o jardim do Senhor, supostamente, aparentemente, o jardim do Senhor, na verdade, foi um lugar que se destruiu. Então, o que tinha ali era um jardim de aparência. O que hoje a gente pode definir que esse jardim representa? O que esse jardim, esse segundo jardim representa? Representa as aparências, que as pessoas estão tentando buscar uma comunhão com Deus da seguinte maneira: a gente tem que ser bonzinho, a gente tem que praticar caridade, a gente tem que fazer bem ao próximo. Tudo isso é muito bom, mas isso não te traz a comunhão com Deus. Você pode fazer tudo isso. Você sabia que mesmo Hitler, sendo um homem que matou muita gente, responsável por muitas mortes, mas tinha gente que amava Hitler porque ele praticava caridade? Você sabia que nas comunidades é muito comum os traficantes fazerem obras de caridade na comunidade? Você sabia que bandidos também são bonzinhos com as crianças no dia das crianças, no Natal, no dia de Natal? Então eu quero dizer para você que caridade não salva ninguém, que boas obras não salva ninguém. O que vai salvar não são as aparências, o que vai salvar é aquilo que acontece dentro de nós, uma transformação de vida. Então eu posso aparentemente ser uma pessoa boa, eu posso aparentemente ajudar as pessoas, mas só Deus sabe o meu interior. Eu falei hoje de manhã que para muita gente a Flor de Lis era uma pessoa boa e caridosa. Para muita gente, ela deveria ser a mulher do ano. Para muita gente, ela deveria ser a mulher mais premiada por obras de caridade. Porque, irmãos, só Deus conhece o nosso interior. O jardim das aparências. Eu falei do jardim da comunhão, agora eu estou falando do jardim das aparências. Aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 10. É o jardim das aparências. Repita comigo: o jardim das aparências. Então, quem aí é mais antigo, você lembra da propaganda de Denorex? Só os velhos que sabem, os mais novos não sabem. É aquela propaganda em que havia uma voz bonita, uma voz meiga e suave, que falava assim: ei, vocês lembram dos meus cabelos? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Estou meio rouco, estou tentando imitar a voz feminina, aquela voz horrível que fazia essa propaganda. Aí, use Denorex e os seus cabelos voltarão a ter um vigor. Irmãos, ficou marcado aí essa propaganda, mostrando que as aparências enganam. As aparências enganam.
E muita gente vai pelas aparências. Nós temos um episódio na Bíblia que Jesus olhou para uma figueira e ele ficou impressionado com aquela figueira, como ela estava vistosa, como ela estava bem armada com as suas folhas, com as suas rosas, né, que fala, né, flores e folhas, né, folhas e flores. Ela estava preparada para dar fruto. Então Jesus olhou para aquela figueira e pensou assim: com certeza essa figueira tem fruto. E a Bíblia vai dizer que ele se aproximou daquela figueira e puxou a folha para um lado e puxou a folha para o outro e foi procurando e procurou e procurou e procurou. Aquela figueira só tinha aparência, não tinha fruto. Procurou fruto naquela figueira e não achou. E Jesus ficou tão indignado. E ele não ficou indignado porque não tinha fruto, não. Porque seria normal não ter fruto. Aquele tempo, irmãos, não era tempo de figo mesmo, não. Aquela figueira estava só enganando. O problema é que Jesus amaldiçoou aquela figueira não foi porque ela não estava dando fruto, foi porque ela estava enganando. Por quê? Ou mostra o que é de verdade na igreja, na rua, no colégio, na faculdade, no trabalho, ou não fica querendo fingir ser o que você não é. Não seja um crente denorex, que tem aparência de crente, tem fala de crente, tem postura de crente, tem até verbalização de crente, mas não é crente coisa nenhuma, porque por dentro não tem um fruto de crente. Então o jardim, o segundo jardim que eu vejo aqui na Bíblia, Deus me falou, esse jardim é o jardim das aparências, daqueles que enganam, daqueles que são fraudulentos, daqueles que aparentam ser uma coisa e não é nada daquilo, porque tem uma hora que a máscara cai, tem uma hora que Deus arranca a máscara e mostra quem de fato aquela pessoa é, que estava enganando muita gente. E eu quero falar, enganar, irmãos, pode se enganar uma pessoa ou várias pessoas durante algum tempo, mas ninguém consegue enganar todo o tempo. Tem uma hora que a máscara vai cair. E aí eu olho para essa situação de que aquele jardim foi uma ilusão. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e foi pela aparência. Olhou e viu o jardim. Olha, parece até o jardim do Éden. Olha que lugar bonito, eu vou para lá. Mas como aquilo foi uma cilada. Eu falo contigo nessa noite, meu irmão, cuidado com as aparências. Cuidado, não vai pelas aparências. Uma vez eu olhei o carro bonitão, estava na moda, uma Tempra, bonita, uma Tempra preta, bonita, bonita por fora, mas podre por dentro. Sepulcro caiado. Não durou 3 meses, o motor quebrou. E ainda bem que não durou 3 meses, porque se passasse de 3 meses eu tinha perdido a garantia. Então eu não gastei 1 centavo porque o motor quebrou antes dos 3 meses. Ela bonita por fora, mas estava podre por dentro. Então, que Deus nos livre das aparências, para a gente não entrar em péssimos negócios, comprar aquilo que a gente pensa que é bonito e quando vê, está podre, está destruído. Cuidado com as aparências, aquele namorado bonitinho, cuidado com as aparências, aquela namorada bonitinha, que você pensa, é a princesa, aleluia, é o príncipe, só que você vai ver que é a égua da princesa e o cavalo do príncipe. Você se enganou quando falou que era o príncipe, quando falou que era a princesa. As aparências enganam. Cuidado que você está casando é com o cavalo do príncipe. Cuidado que você está casando é com a égua da princesa, pensando que está casando com a princesa. E aí, irmãos, nesta noite eu quero dizer para você, o jardim das aparências, ele engana. Mas chega uma hora que Deus mostra. E Deus mostrou para Ló. Ló, infelizmente, teve a hora que ele levou um prejuízo terrível. Porque ele estendeu as suas tendas e perdeu tudo. Saiu daquela região só com a roupa do corpo.
Porque ele foi pelas aparências. Porque as aparências enganam. Ele teve que sair correndo de lá, conseguiu salvar a sua família, a sua esposa, ele perdeu no caminho, porque ela olhou para trás. Só ficou ele e as 2 filhas. Porque ele foi levado pelas aparências. Então, o jardim, o segundo jardim da Bíblia que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com você hoje, é o jardim das aparências. Cuidado, meu irmão, cuidado, não vá pelas aparências, mas você peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, não me deixa ser enganado, mas revela o que está por trás. Que o Espírito Santo, que não se engana, vai te revelar. Porque Abraão não caiu nessa cilada não, irmão. Abraão, aparentemente, aí ó, de novo, aparentemente, Ló se deu bem. Escolheu o melhor lugar, mais bonito, parece até o jardim do Éden. Olha que lugar bonito que eu escolhi. Arrebentei. Se arrebentou mesmo. Porque a escolha foi pela aparência. Agora Abraão falou assim, se escolheres a direita, eu vou para a esquerda. E se escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Sabe o que Abraão estava querendo dizer? Para mim não importa, desde que eu esteja com o Senhor. Eu posso morar no deserto, porque o Senhor vai preparar uma mesa para mim no deserto. Então eu não preciso do jardim, eu preciso só da presença do Senhor na minha vida. Então, se você escolher a direita, ainda que seja bonitão, um lugar bonitão, você pode ir com Deus. Porque eu sei que aonde eu estiver, se Deus estiver comigo, eu estou bem. Quem pode dizer isso nessa noite? Não importa onde nós estejamos, se nós estamos na presença de Deus, nós estamos bem. Porque nós não somos levados pela aparência, mas nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que fazer aquela oração de Moisés, em que ele orou e falou: Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for conosco, eu não dou um passo sequer, eu só vou sair daqui se a tua presença for comigo. E aí o Senhor lhe respondeu dizendo: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aleluia, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então o jardim das aparências não é para mim e não é para você. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? O jardim das aparências. E agora, passeando na Bíblia, a gente vai para o Novo Testamento, aonde nós encontramos Jesus foi preso. Jesus foi preso. E aonde que Jesus foi preso? No jardim. Aí Deus foi mostrando na palavra, olha quanto jardim e o significado. O jardim da prisão, que eu posso chamar também do jardim da redenção. Porque foi nesse jardim que Jesus começou a derramar o seu sangue. Nós temos o relato em João, temos o relato em Mateus, temos o relato em Marcos, e eu tive que fazer uma opção. Então eu prefiro aqui o de Lucas, porque Lucas vai me falar esse detalhe que os outros não falam. Que ali no jardim, Jesus já começou a derramar o sangue dele por mim e por você. Por isso que eu chamo esse jardim, que foi o jardim da prisão, foi o jardim da traição. Foi nesse jardim que Judas sabia que Jesus estava lá, e por isso ele entregou, falou assim: ó, querem encontrar Jesus, querem prender Jesus, eu levo vocês até lá. Aonde que ele está? Ele está no jardim. Porque foi num jardim que o homem perdeu a salvação, e será num jardim que o homem vai receber a salvação. A revelação está crescendo. Foi no jardim que um homem desobedeceu, mas aí Jesus vem e no jardim ele vai mostrar sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Foi no jardim que por um homem entrou o pecado no mundo, mas foi no mesmo jardim agora, no jardim do Getsemane, que Jesus veio para pagar um preço pela redenção de todos os homens. E Deus começou a me mostrar o paralelo dos dois jardins. O que o homem perdeu no jardim do Éden, Jesus recuperou no jardim do Getsemane. No versículo 39 do capítulo 22 de Lucas: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E separou-se e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Neste mesmo lugar, aonde era um monte das oliveiras, tinha ali um espaço, aonde era chamado o jardim do Getsemane. E nesse jardim, está aqui relatado por Lucas, Jesus começou a derramar o seu sangue. Então, ele derrama as primeiras gotas de sangue por mim e por você. Ele derrama ali naquele jardim. Então eu chamo aquele jardim, já passamos pelo jardim da comunhão, em Gênesis capítulo 2, o jardim das aparências no capítulo 13 de Gênesis, e agora em Lucas capítulo 22, versículo 39 em diante, é o jardim da redenção. Porque o jardim está sendo recuperado, o jardim perdido está sendo recuperado. E Deus está revelando para mim e para você o caminho de recuperar o que nós perdemos. E se eu perdi a comunhão com Deus, Jesus veio trazer de volta a comunhão com o Criador. Porque o pecado que parecia que não tinha jeito, Jesus veio para dar jeito no pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, não importa o que você já fez, não importa o pecado que você tem cometido, eu quero dizer para você que hoje aqui, Ele nos revela o jardim da redenção, aonde Jesus começou a derramar o seu sangue por mim e por você. Então tem um jeito para o seu pecado, tem um jeito para a sua transgressão, e esse jeito é o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Mas Ele começou a derramar o seu sangue ali naquele jardim, e você hoje pode ser purificado de todo o pecado, porque Jesus derramou o seu sangue para te purificar de todo o pecado. Hoje você pode sair daqui purificado, santificado, limpo e salvo. O seu nome será escrito no livro da vida, porque o jardim da redenção, ele já aconteceu, assim como aconteceu o jardim da comunhão, o jardim que eles perderam. Jesus recuperou o jardim de volta da comunhão para mim e para você. Hoje você pode voltar à comunhão. Quantos aqui perderam a comunhão com Deus? Quantos aqui se afundaram na lama do pecado? Mas Jesus que morreu lá na cruz, Jesus que começou a derramar o seu sangue no jardim do Getsemane, mas Ele ali apresentou para nós o caminho. Se você quer voltar para o jardim, passe pelo jardim da redenção, que é Jesus Cristo. O jardim da redenção já chegou, irmão. Eu louvo ao Senhor, porque Deus não me deixou ficar apenas no jardim da comunhão que foi perdida. Deus não me deixou ficar só ali no jardim das aparências, tentando fazer de tudo para me salvar, tentando fazer de tudo para achar uma razão de viver, correndo daqui de acolá religião, e buscando religião no jardim das aparências. Enganam, religião engana. Aí veio o jardim do Getsemane,
Que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu não sou aparência. Eu não vim aqui apresentar um caminho que é uma aparência, não. Eu vim apresentar o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É o jardim da redenção. Esse mesmo jardim, como eu já falei, está retratado lá em Mateus capítulo 26, do verso 36 a 46, do Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14, verso 32 a 42. E também nós lemos lá em João, e você pode abrir a sua Bíblia também agora em João. Jesus é preso no jardim do Getsêmani, versículo 18. Versículo 1, tendo Jesus dito isso, João capítulo 18, verso 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, aonde havia um horto ou um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, conhecia aquele jardim, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo pois Judas, aliás, recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo pois Jesus todas as coisas e que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. E quando pois lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes pois a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu? Se pois me buscais a mim, deixais ir a estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles se perdeu. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ali no jardim, o detalhe de Lucas, que mostra que ele já estava derramando sangue, e agora a consumação da prisão. Daqui para frente você já conhece a história. Ele foi julgado, condenado, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí tem um outro jardim na ressurreição. Porque quando as mulheres foram lá, perguntaram: quem levou Jesus? Onde o puseram? Porque elas pensavam que estava falando com o jardineiro. E o jardineiro era Jesus. Porque aquela região ali perto do sepulcro era um jardim. Então agora eu chamo o jardim da ressurreição. Porque aquele que foi julgado, condenado, crucificado, morto e sepultado, ressuscitou, e tinha um jardim ali perto do sepulcro. E as mulheres perguntaram: me diga, aonde foi que o puseram? Me diga. E aí aquele que eles pensaram que era o jardineiro era o próprio Jesus. Vamos ver, capítulo 20 ainda em João. Versículo 11, quem achou aí diga amém. E Maria estava chorando, e ela fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos
vestidos de branco, assentados aonde jazera o corpo de Jesus. Um estava à cabeceira e o outro anjo estava aos pés do sepulcro. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o jardineiro. Porque se tem jardineiro é porque tem jardim ali. Ela logo deduziu: aqui tem um jardim, e aquele que está ali está cuidando do jardim, é o jardineiro. É o mesmo jardineiro que plantou o jardim do Éden, que se revelou ali naquele momento. O mesmo jardineiro estava ali. Eu imagino que para ela confundir com o jardineiro é porque ele estava ali com uma enxada, mexendo na terra, mexendo na areia. E ela confundiu, é o jardineiro. E ela fala com aquele jardineiro: onde o colocaram? Disse-lhe: Senhor, se tu levaste, onde o colocaram? Onde puseste? Eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Mas ali tinha um jardim que eu chamo a atenção, e eu chamo esse quarto jardim, jardim da ressurreição. Porque aquele que morreu e que estava já derramando sangue no jardim da redenção, foi para o jardim da ressurreição. O meu Jesus não permaneceu na cruz. O nosso Jesus não permaneceu na cruz. Colocaram ele num sepulcro, colocaram uma pedra no sepulcro, colocaram um selo romano na pedra do sepulcro, mas ele não foi detido nem pela pedra, nem pelo selo romano, porque ao terceiro dia, o jardim da ressurreição me revela isso. Jesus ressuscitou e ele está vivo, e ele está aqui nessa noite, porque eu que passei pelo jardim da comunhão e perdi a comunhão, passei pelo jardim das aparências, tentei de tudo para me salvar e não consegui, mas eu fui até o jardim da redenção. O sangue de Jesus me purificou de todo pecado, e agora o Senhor me revela o jardim da ressurreição, porque aquele que está em Cristo não morrerá, porque já recebeu a vida. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus revela dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim nunca morrerá, e todo aquele que crê em mim nunca morrerá, todo aquele que crê em mim nunca morrerá, porque vai passar da morte para a vida. A vida eterna, que Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus ressuscitou. Você pode dizer: Jesus ressuscitou? Aleluia. Oh, eu não quero falar mal de nenhuma religião, mas eu tenho que falar a realidade, porque aquele que fundou o Espiritismo, Allan Kardec, está morto e sepultado. Aquele que fundou o budismo, Siddhartha Gautama, fundou o budismo, está morto e sepultado. E qualquer outro fundador de religião está morto e sepultado. Mas o nosso Jesus, ele está vivo, 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 porque no sepulcro dele está lá escrito até hoje: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo, e é por isso que eu tenho a certeza da vida eterna. É por isso que ele nos dá a certeza da vida eterna.
porque o jardim da comunhão foi perdido. Eu me enganei no jardim das aparências, mas eu encontrei o jardim da redenção, e Ele me levou para o jardim da ressurreição. E eu quero que você abra sua Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 22. E eu trago para você o jardim da consumação. Quando o Senhor fala que o destino final é que a gente vai voltar para o jardim. Ah, meu irmão, uma vez que o ser humano perdeu o jardim, você pensa que Deus vai deixar? Está aqui Apocalipse, o jardim recuperado, o jardim vai voltar, e nós vamos voltar para o jardim, porque aquele que preparou o jardim, aquele que plantou o jardim, não plantou para ficar deserto. Demorou um pouquinho, mas o sonho de Deus não vai morrer. Se eu como servo de Deus e você como servo de Deus crê, nós cremos que os nossos sonhos não vão morrer, porque os nossos sonhos estão em Deus. Imagine o sonho de Deus. Eu não acredito que Deus plantou aquele jardim para ficar deserto. Mas o plano de Deus não será frustrado, porque o que Deus fez, Deus teve um trabalhão para fazer aquele jardim. Não é para ficar deserto, não é. O único casal que estava desfrutando daquele jardim foi expulso. Os filhos não desfrutaram, os netos não desfrutaram, a terceira geração daquele casal não desfrutou, a quarta geração não desfrutou, a quinta geração não desfrutou. Foi passando de geração em geração, e aquele jardim que Deus teve todo o cuidado para plantar, plantou aquele jardim, todo o trabalho, toda a dedicação. Eu não aceito que aquele jardim foi plantado para ficar deserto, para ninguém desfrutar. Mas lá em Apocalipse eu encontro de novo esse jardim, porque Deus jamais perdeu de vista esse propósito. Ele tinha já predeterminado todas as coisas. Vai passar o tempo, vão passar os séculos, mas o meu jardim será habitado novamente. E eu quero trazer uma novidade para você. Sabe quem vai estar nesse jardim? Sabe quem? Olha para o lado aí, você vai ver quem é que vai estar nesse jardim. Olha para o lado, olha para frente, olha para trás, olha quem vai habitar esse jardim. Aleluia. Estão abaixando meu microfone. Não, põe do mesmo jeito, irmão. Mantém aí, não abaixa não. Só eu que posso autorizar baixar ou aumentar. Põe do jeito que estava. Mantém do jeito que estava. Só quando eu pedir. Nessa noite, olha para quem está do teu lado e diga assim: eu vou te ver nesse jardim. Eita glória, aleluia. Aleluia. Na hora que o Espírito Santo está descendo, vão mexer no som. Isso é coisa do diabo, do capeta mesmo, né? Isso é coisa da carnalidade. Quem está ligado, se liga. Fica na oração, fica no jejum, fica na intercessão. Vai mexer no meu som agora, na hora que o Espírito Santo está descendo aqui agora, sentindo uma presença poderosa aqui. Vamos ficar em pé. Capítulo 22. Eu quero ler de pé, porque eu já quero que você dê lugar ao Espírito Santo. Dá lugar aí, Bira. Quero ver você dar lugar agora, hein? Quero ver você correr no corredor agora aí, ó. Tá! Capítulo 22. E mostrou-me, eita glória,
Irmão, lê aí, irmão. Coloca-se no lugar de João, coloque-se no lugar de João, porque João está falando uma coisa, e eu quero agora entrar agora no lugar de João aqui, e você também vai entrar, porque ele vai dizer assim, me mostrou, ou seja, João está se colocando ali como alguém que está participando de tudo, e quando você lê, irmão, você lê na primeira pessoa, você não está lendo de alguém, você está lendo e se colocando na primeira pessoa, aqui ó, leia comigo aí, vamos ler todo mundo junto, diz assim ó, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. Porque aí na árvore da vida estava no jardim. E estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais, ali nesse jardim, nunca mais haverá maldição. Nesse jardim, diabo não entra mais. Naquele primeiro jardim, o diabo entrou numa serpente e enganou Eva, mas nesse aqui, ó, nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Eita glória! Oh, aleluia! Que presença, que